Boa tarde, gente. Ué, não é Ihu? Ah, tá. Então tá bom. Vou chamar um voluntário, só que ele não é voluntário porque eu já escolhi ele, né? Então não é voluntário. É porque se acontecer algum problema, ele é da família e não tem problema. E ele também não vai fazer arte. Acho que não. Então vamos lá. Vou fazer um quebra-gelo, igual na célula. Na célula tem quebra-gelo? Ah, não tá tendo, hein? Eu tô achando. Deixa eu ver. Deixa eu pegar alguém. Nicole, tem quebra-gelo na sua célula? É. Nicole tá faltando na célula, gente. Por isso que. Pois é. Gabi, tem, Gabi? Então tá. Ana, tem, Ana? Tem? Sara, tem, Sara? Tem! Bom, então eu vou fazer um quebra-gelo, tá bom? Para os novinhos que não sabem o que é um quebra-gelo, é um quebra-gelo. Estou brincando. É para a gente ficar mais descontraído, para eu ficar menos nervosa para ministrar para vocês. O Matheus está aqui para me dar um apoio moral. E é isso. Bom, o que é isso, gente? Um copo. Tem alguma coisa dentro dele? Então tá. Esse copo vazio, ele representa o nosso coração. Tá? Ele representa o nosso coração. O que vocês acham que as pessoas procuram para preencher o coração delas? Luana, fala alguma coisa. Amigos. Tia Gabi, o que você acha? Tá pensando, tia Gabi? Tio Rodrigo. Vai, tio Rodrigo. O quê? Jogo. Muito bem. Redes sociais. Série. Namorados. Não deveria procurar, gente, namorado. Músicas, isso mesmo. E aí, segura aqui, Mateus. Tio Mateus também. Essa água representa tudo aquilo que a gente tenta colocar dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Rede social, um funk, uma dancinha do TikTok, uma foto que não pode ser tirada, uma mentira, um bullying, conversas maldosas e o principal, desobediência aos pais. Tudo isso, tem mais, dava para encher uma caixa d'água. E tudo isso a gente coloca, né? A gente tenta preencher o nosso coração com essas coisas, ficando bravo com os nossos pais, quebrando porta. Eu já quebrei um copo, gente, ficando brava com a minha mãe. Mas não levem isso em consideração. Mas eu já quebrei. Eu já quebrei. E aí, o Matheus vai tomar essa água. Um pouquinho só. Só um pouquinho, Matheus, tá? Essa água mata a sua sede? Não. Porque tá horrível. Porque na água tinha sal e açúcar. Porque tudo aquilo que a gente tenta colocar dentro do nosso coração. Obrigada, Matheus. Palmas para o meu voluntário. Obrigada. Tudo aquilo que a gente tenta colocar no nosso coração que não é Deus, não vai saciar a nossa sede. Não vai saciar a nossa alma. Né? E eu queria só deixar uma frase para vocês refletirem um pouquinho, né? O que nós temos colocado dentro do nosso coração para preencher o nosso coração? Será que tem sido Deus? Será que tem sido os amigos? Será que tem sido mentira? Nossa, gente, é chuva? Ah, tá. Será que tem sido mentira?
Será que tem sido desobediência aos nossos pais? Né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu só quis fazer um quebra-gelo antes para já introduzir. Quem aqui já ficou com muita sede? Muita sede. Andou Santo Amaro inteiro, Parelheiros inteiro, com muita sede. Então tá. Agora, imagina comigo. Você andando por horas, num sol, sem nenhuma garrafinha de água, porque a mãe sempre anda com uma garrafinha de água, né? Mas sem garrafinha de água, sem copo de água, sem nada. Quando alguém te oferece uma água, não parece que ela adivinhou seus pensamentos? Sim? Ou não? Quem gosta de tomar água aqui? Então tá, tem que beber água, gente. Eu não bebo muita água, mas precisa tomar muita água. E quando aquela pessoa te oferece um copo de água, não parece a melhor coisa do mundo? Aquela água geladinha, correndo assim, de tão geladinha que ela tá, que eu gosto de água gelada. Água geladinha. Não parece a melhor coisa do mundo? Depois de ter andado Santo Amaro inteiro com a sua mãe, Parelheiros inteiro, pegado terminal Parelheiros, sentado na escada. Na minha época, eu sentava na escada, gente. Ou lá no fundo, né? E eu quero falar hoje sobre uma sede diferente. Porque tem a sede do nosso corpo, né? Que nós precisamos tomar água para o nosso organismo funcionar. Né, Luana? Precisamos tomar água. Só que hoje eu vou falar de uma outra sede, que é a sede da nossa alma. Né? Nós temos a sede do nosso organismo e nós temos a nossa sede, a sede da nossa alma. E nada melhor do que falar sobre a mulher samaritana, a minha camiseta. Muitas vezes nós tentamos matar a nossa sede com várias coisas, né? Nós citamos já redes sociais, aprovação das pessoas. Nós tentamos nos enquadrar ao mundo. Nós tentamos nos enquadrar ao mundo, à moda do mundo. Nós tentamos nos enquadrar ao perfil do mundo. Tá na moda cabelo liso. Tá na moda cabelo cacheado. Tá na moda ser magrinha. Tá na moda ser gordinha. A gente tenta se enquadrar, né, no padrão do mundo. Só que mesmo nós fazendo tudo isso, nós ainda continuamos com esse vazio dentro do nosso coração. Mesmo eu assistindo, porque eu gosto muito de série, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de série. Mesmo assistindo todas as séries, não vai satisfazer aquilo que só o Espírito Santo pode preencher. Né? Então, vocês podem procurar em amigos, vocês podem procurar em jogos, vocês podem procurar em namorados, que não deveria, né? Mas pode ser que acontece, né? Às vezes. Algo que só Jesus, só o Espírito Santo vai preencher. E aí, eu vou ler a história dessa mulher, que está lá em João 4. Quem trouxe a Bíblia, pode abrir a Bíblia aí, João 4. Quem trouxe o celular, só usa o celular para ler a Bíblia, tá, gente? Não é para ver dancinha, nem atualização do WhatsApp, nada. Essa mulher, ela estava na rotina dela, indo buscar água no poço, que era algo normal que ela fazia. Igual quando nós vamos para a escola. Todo mundo aqui vai para a escola? Quem vai para a escola, levanta a mão. Você vai, tio Rafa? Verdade. Todo mundo vai para a escola? Tô de olho, hein? Gabi, não vai para a escola? Então, ela estava num dia comum dela, indo buscar água no poço. E vocês vão todos os dias para a escola, algo comum. Eu vou todos os dias trabalhar, algo comum. Só que naquele dia, ela encontrou algo muito maior. Naquele dia comum dela, naquele dia simples dela, que ela achou que ela só ia lá tirar. Quem já viu um poço aqui? Vocês sabem o que é poço? Tá bom. Vai que não sabe, né? Pode ser. Pode ser. Ela foi lá,
tirar água do poço e ela encontrou Jesus. E às vezes a gente acha que Jesus só vai falar com a gente em grandes momentos, né? Aqui na igreja, no momento do louvor, da célula. Mas Jesus fala com a gente também, principalmente na nossa rotina, né? No nosso dia a dia. Você lá no seu quarto fazendo lição de casa. Você se arrumando para ir para a escola, no caminho. Muitos eu sei que vai sozinho para a escola, no caminho. Jesus pode falar com vocês. Assim como ele encontrou essa mulher, ele pode encontrar vocês também. E agora eu vou ler, tá? Agora é verdade. João 4. Eu vou ler a partir do 6. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Tipo o corintiano com o São Paulino. Não se dá muito bem assim. Tipo isso. E aí, claro que os São Paulinos são judeus, tá? Aí, eu tô com o microfone, gente. E Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você teria lhe pedido, e ele lhe daria a água da vida." A mulher disse: "O Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem bebe desta água aqui terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." Então, essa conversa entre Jesus e a mulher samaritana, ele chegou, né, pediu um pouco de água para ela. Tudo já começou porque Jesus não precisava passar por aquele lugar. A história, contextualizando vocês, Jesus não precisava passar por onde a mulher samaritana estava. E ele passou, porque Jesus ele gosta de encontros, né? Jesus ele gosta de nos encontrar, não só na igreja. Jesus gosta de nos encontrar na nossa casa, quando eu estou lá jogando meu videogame, quando eu estou com... Nossa, não estou conseguindo dormir hoje. Às vezes Jesus quer te encontrar. Ou então, nossa, acordei 3 horas da manhã. Às vezes Jesus quer te encontrar essa hora, hein? Às vezes Jesus está, ó, acorda, Heitor. Quero falar com você agora, Heitor. Ou então, estou indo para a escola, aí o Thales está lá ouvindo uma música, indo para a escola, tal. Aí ele para, meio que para no tempo, sente um pouquinho, alguma coisa falando dentro do coração dele. Jesus querendo falar com você, Thales. Ou então o Dé está lá trabalhando com o pai dele, está lá ajudando o Dan, a Pati, e aí Jesus encontra o Dé lá. E Jesus ele gosta de nos encontrar nos lugares mais improváveis, igual essa mulher, né? E algo que nessa conversa, né, o que mais me chama a atenção é: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Essa água aqui, eu vou beber agora, mas daqui a pouco eu vou querer beber de novo. Eu vou ter sede de novo. Só que a presença do Espírito Santo, quando a gente prova da presença do Espírito Santo, ele nos sacia. A presença dele nos sacia. Só que, além de nos saciar,
nos torna dependentes dessa presença. Então, nós não vamos querer mais sair dessa presença. Por isso que não teremos mais sede. Porque nós não vamos mais sair dessa presença. Eu não quero mais que o Espírito Santo vá embora. Eu não quero mais que o Espírito Santo saia de dentro do meu coração. E aí eu coloquei 3 pontos. E aí o primeiro. Todos nós temos sede por algo. Eu vou beber água, gente. Pode fazer o ihu, gente. Pode fazer. Então, o primeiro ponto é, todos nós temos sede por algo. A mulher samaritana, ela foi ao poço buscar a água para fazer as coisas, né? Para lavar uma roupa, fazer uma comida, né? Enfim. Mas Jesus mostrou para ela que ele tinha algo muito maior para o coração dela. E muitas vezes nós queremos maquiar. Não sei se foi o Rafa ou se foi o Wesley que falou que aqui agora, né, antes de começar a palavra, que às vezes você entrou ali por aquela porta todo feliz, mas por dentro você não está feliz, porque você está querendo maquiar uma coisa que você não está bem. Só que com o Senhor, com o Espírito Santo, você pode ser quem você é. Só Jesus sabe o que vocês passaram, como foi a semana de vocês. Só o Espírito Santo sabe o que vocês passaram na casa de vocês, se os pais de vocês brigaram, se você brigou com um amigo, se você brigou com um irmão, se você mentiu, se você colou na escola. Só Jesus sabe, né? Então, aquela mulher, ela tinha muitos problemas. Muitos problemas. Só que quando ela chegou para Jesus, ela não chegou já falando, eu tenho todos esses problemas, porque a mulher gosta de falar muito, né? Eu tenho todos esses problemas, blá, blá, blá. Não. Jesus começou a falar com ela primeiro, né? E muitas vezes nós queremos viver de aparência, né? Nós queremos viver de, eu estou bem. Eu estou bem. Tá tudo bem, pastor Wesley? Tá tudo bem. Mas o pastor Wesley não está bem. Mas para todo mundo ele vai falar que está bem. Porque nós queremos viver, né, dessa aparência. E somente conhecendo Jesus, nós podemos preencher o vazio que existe no nosso coração. Que é essa água da vida que vai preencher. Que é essa fonte de águas vivas que vai preencher. Né? Então, quando nós conhecemos Jesus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós ouvimos um louvor, quando nós nos relacionamos entre nós, onde um vai acrescentar um pouquinho de Jesus. Passei? Vou. Onde cada um acrescenta um pouquinho de Jesus na vida do outro, nós vamos nos aproximando. Vamos nos aproximando do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai preenchendo aquele vazio. A água da vida vai preenchendo aquele vazio, que nós muitas vezes colocamos outras coisas como prioridade. Eu coloco como prioridade um like na rede social. Eu coloco como prioridade roupas, aparência. Eu coloco popularidade na escola. Eu coloco como prioridade. Eu coloquei aqui aceitação, porque às vezes nós não nos aceitamos. Durante muito tempo na minha vida eu não me aceitei. Né? Eu não nasci assim, tipo, eu me amo, não. Nem hoje é assim. Mas durante muito tempo na minha vida, eu sempre falei que eu tinha nascido na família errada. E talvez um dia você também falou isso. Né? E quando eu fazia isso, era para maquiar aquilo que eu estava dentro de mim. As mágoas que estavam dentro de mim, as feridas que estavam dentro de mim. E a partir do momento que eu deixei o Espírito Santo, a partir do momento que eu quis conhecer o Espírito Santo, conhecer quem era Cristo,
Quem era Jesus? Quem era aquele que morreu por mim lá na cruz? Quem é esse Jesus? Quem é que acha que conhece Jesus? Levanta a mão para mim. Vocês acham que vocês conhecem Jesus? Sim. Eu vou falar uma coisa. Eu ouvi isso e é real. Às vezes, a gente vem para a igreja ou nasce dentro da igreja. Quem nasceu dentro da igreja? Sara, Mateus, Gabi, Nicolas, Tiago, Elô. Às vezes a gente acha que a gente nasceu dentro da igreja, então a gente conhece Jesus. Só que não é isso. Conhecer Jesus não é ouvir falar de Jesus. Não é vir aqui para a rede e ouvir eu falar de Jesus. Ou ouvir o Wesley falar de Jesus. Ou o pastor Celso, ou o pastor que estiver aqui, ou o seu líder na célula falar sobre Jesus. Conhecer Jesus é caminhar com Ele. Todos os dias. Conhecer Jesus é se relacionar com Ele. Lá no início, Deus criou quem? E aí, gente? Adão e Eva. Por que vocês acham que Deus criou Adão e Eva? Porque ele não queria viver não queria um mundo solitário. Ele queria se relacionar com a humanidade. Ele queria relacionamento. Então, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse vai contar histórias de relacionamentos. Porque Deus é um Deus de relacionamentos. Ah, mas eu só vou ter Deus como meu amigo? Não, mas ele vai ser o seu principal amigo. Eu lembro que, logo quando eu vim para a igreja, não aqui, né, na outra igreja que eu era, os meus pais brigavam muito porque eu lia a Bíblia. Eu lia muito a Bíblia. E aí eles falavam que eu estava ficando fanática e tudo, porque eu lia a Bíblia. E aí eu comecei a ir para o banheiro. Então, antes de eu tomar banho, eu sentava lá na privada e lia a Bíblia. Era o momento que eu tinha com Deus, era no banheiro. Porque eu não podia ler a Bíblia, né, assim, em casa, livremente, enfim. E às vezes vocês têm os pais de vocês que trazem vocês para a rede, ou incentivam vocês a vir para a rede, e vocês não lêem a Bíblia em casa. E vocês têm total liberdade, né? Então, aproveita essa oportunidade que vocês têm de ler a Bíblia. É difícil, gente, eu sei que é. Dá sono, vocês se perdem vendo mosquinha, enfim. É cansativo, mas quando você se apaixona por Jesus, você quer conhecer mais dele. E você só vai conhecer mais dele lendo a Bíblia. Sinto em dizer. Bom, aí o ponto 2, que o ponto 1 foi, todos nós temos sede por alguma coisa. O ponto 2 é, mesmo para conhecer Jesus, mesmo para conhecer Jesus, ele nos... Não, calma. É que eu escrevi ontem à noite, no escuro. 2, ele nos encontra onde nós estamos. Então, é aquilo que eu falei para vocês. O Senhor, ele nos encontra aonde nós estamos. Ele encontra vocês na escola, ele encontra vocês em casa. Eu tinha o meu momento com Jesus sentada na privada. E era o momento que eu tinha. Era o único momento que eu tinha para ler a Bíblia. Então, eu tinha que aproveitar aquilo que eu tinha. E Jesus, ele foi até aquele poço encontrar aquela mulher. E aquela mulher, ela tinha um passado bem complicado. Ela tinha vergonha da sociedade, por tudo aquilo que ela já tinha vivido. Aquela mulher, ela teve vários maridos, né? Então, ela era marcada, né, pela sociedade. Ela tinha problemas emocionais. E, mesmo assim, Jesus foi até aquela mulher para saciar a sede daquela mulher. E quantas vezes, né, nós pensamos que nós não somos dignos da presença do Senhor, eu não sou digna de ser amada, né?
Eu não sou digna de Deus falar comigo. Só que, assim como eu falei, né? Deus, ele é um Deus relacional. Então, ele quer se relacionar com cada um de vocês. Ele quer falar com vocês. Davi era super novinho. E ele estava lá cuidando das ovelhas e falando com o Senhor. E ele foi ungido a rei. Né? Assim o pastor Wesley ministrou na rede passada. Ele foi ungido. Tão novinho. Talvez Davi tinha a idade de vocês. Porque ele era muito novinho. Né? Eu falo para o Luca, né? Eu falo, Luca, você é um Davi. Você é um Davi. Pode vir o gigante que for, mas você é um Davi. Né? E vocês são Davis. Né? Vocês são os Davis da geração de vocês. Vai vir gigante? Vai vir, gente. Todos os dias vai vir gigante. Mas vocês vão vencer. 3. Conhecer Jesus é mais do que ouvir falar. No começo, se vocês prestarem, depois espero, né, que vocês leiam essa história inteira em casa. Mas no começo, a mulher samaritana, ela chama Jesus de judeu. Que ela fala, como assim o senhor, um judeu, me pede água, nananã. Depois, ela chama Jesus de profeta. Tudo na mesma conversa. Naquela conversa do, me dá um pouquinho da sua água. Ah, mas você pode, né, pegar água, mas você não pode pedir água para mim, porque eu sou samaritana e tudo. E aí, depois, no final, ela chama Jesus de Messias. Então, o pouco tempo que essa mulher passou com Jesus, o pouco tempo de relacionamento que ela criou, aquele bate-papo com Jesus, ela conheceu Jesus. Então, nós não precisamos de grandes eventos, nós não precisamos de grandes momentos com Jesus para conhecê-lo, mas nós precisamos nos relacionar com Jesus. Nós não precisamos de 3 horas orando, eu não preciso de ler a Bíblia o dia inteiro, mas eu preciso me relacionar com Jesus. Eu não vou ler a Bíblia simplesmente por ler. Não, eu quero ler a Bíblia porque eu quero conhecer quem é Jesus. Por que Jesus morreu na cruz por mim? Por que o pastor Wesley falou que um carinha pequenininho matou um gigante? Mas como aconteceu isso? Não, eu quero saber dessa história. Quero saber se é verdade mesmo essa história. Então, vocês precisam criar o hábito de ler a Bíblia. Quem lê a Bíblia aqui todos os dias? Sem mentir, hein, gente? Então tá bom. Nós precisamos ler a Bíblia, criar esse hábito de conhecer Jesus. E o relacionamento da mulher samaritana lá no poço com Jesus, aquele pequeno momento que ela teve com ele, que ela aproveitou até o último, né? E às vezes a gente vem para a rede e a gente não aproveita. A gente conversa com amigo, a gente, na hora do louvor, fica com o olho aberto. A gente não aproveita os momentos. Ela aproveitou aquele momento que ela teve com Jesus. E aquele que ia saciar o buraco que tinha dentro do coração dela. E às vezes a gente tem um buraco dentro do nosso coração. Eu falo para o Luca que ele tem um buraco na barriga, né? Porque ele come sem fim. E nós temos um buraco no nosso coração, que é do tamanho exato do amor de Jesus. Eu sou casada com Wesley há 13 anos. 13 anos. E aí, eu amo meu marido. Só que Jesus está acima dele. Jesus está acima dos meus filhos. Porque Jesus veio antes. Jesus morreu por mim. Pensa, Jesus morreu por mim. Jesus me deu Wesley. Jesus me deu os meus filhos. Então, pode vir, gente, o namorado que for, a menina que for, o menino que for, pode vir a série, o amigo. Ele não morreu por você. Ele não morreu por você. Jesus morreu por você. Só Jesus
vai preencher esse vazio que você tem dentro do seu coração. Jesus, ele ofereceu uma água viva, algo que mata a sede da nossa alma. Essa água aqui, ela vai matar a nossa sede. A sede do nosso corpo, do nosso organismo, vai fazer bem para o nosso organismo. Só que aquilo que Jesus pode proporcionar para nós, o amor que Jesus tem por cada um de vocês, vai saciar a sede da alma de vocês. Nada mais, depois que você experimenta a presença de Jesus, nada mais vai satisfazer. Né? Tem uma música, acho que assim, não vou saber cantar, né, Rafa? Mas... em outro lugar, não sabe viver. Então, quem conhece Jesus não vai conseguir viver lá fora. Porque quando estiver lá fazendo alguma coisa errada, o Espírito Santo vai alertar. Ó, você está mentindo para sua mãe, você tinha que estar na escola e você está cabulando. Ó, você está lá na escola colando, o Espírito Santo vai acender um alerta aqui dentro. Vai acender uma luzinha vermelha. Você não tinha que estar colando. Você tinha que ter estudado para você poder tirar uma nota boa. Você tinha que ter honrado o seu professor, por ele ter te ensinado, por ele ter passado dias te ensinando. Então, quando a gente experimenta a presença do Senhor, as coisas do mundo, videogame, música, série, filme, nada vai satisfazer mais o seu coração, depois que você experimenta dessa água da vida. E conhecer Cristo não é sobre uma religião. Não é sobre uma religião conhecer. Sobre relacionamento. É sobre se relacionar com as pessoas que vão acrescentar na sua vida, né? Poxa, o seu líder, o seu amigo que te convidou para estar aqui hoje, né? Ele vai acrescentar Jesus na sua vida. E quando eu comecei a vir aqui na igreja, porque a igreja que eu era antes não tinha célula. Então, era só o culto e o culto de jovens uma vez por mês. E aí eu lembro que... Aí, quando eu comecei a vir aqui na igreja, teve as células e tudo, e a nossa célula era eu, a pastora Sandra, a irmã do Rafa, a Dani, e a Bruna. Era nós. Lá na casa do Teles. E aí, eu lembro a pastora Sandra falando, né? Gente, quando eu chego em casa, eu nunca esqueço isso. Gente, quando eu chego em casa, mesmo que Jesus sabe tudo como foi o meu dia, eu sento em casa e eu conto o meu dia para Deus. Eu falo, Deus, briguei com o pastor Wesley, ele não lavou a louça, ele não me ajudou quando a Luísa estava chorando. Ele não me levou até o trabalho de carro. Mesmo que Jesus já sabe tudo o que aconteceu, eu preciso contar para ele. Ele é o nosso melhor amigo. Às vezes você acha que você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, só que, gente, amigos vão nos trair. As pessoas são falhas. Todo mundo é falho, todo mundo erra. E as pessoas vão, às vezes, machucar o nosso coração. Vão ferir a nossa confiança. As pessoas vão magoar a gente. Então, confie em Jesus. Poxa, chegou da escola triste, brigou com um amigo, não entendeu direito a matéria, porque tem gente que tem dificuldade mesmo. Eu não suportava português. Meu Deus do céu, eu tinha 1000 aulas de matemática, mas não me dava português. Inglês também não, gente. E aí, conta para Jesus o seu dia. Começa assim, né? Chega hoje da rede. Vou desafiar vocês, hein? Chega hoje da rede, senta lá no seu quarto, fala, Jesus,
hoje a rede foi legal ou não foi, a pastora falou uma coisa que mexeu com o meu coração. Começa aos poucos exercitando esse relacionamento com Jesus. Que quando você vê, você não vai conseguir mais viver sem falar com Jesus. Né? Eu não lembro com quem que eu estava conversando, não sei se foi no trabalho, não lembro. Que já estou tão assim que eu estou no trem, depois que o Wesley desce, né? Aí eu estou lá no trem e eu já começo a falar com Jesus, já. Aí desce do trem, aí vai, compra alguma coisa e tal, já volta para falar com Jesus. Não precisa parar um momento ali e tal. Não, já estou 24 horas com Jesus, falando com Jesus e contando para ele as minhas frustrações, as minhas alegrias também, né? E conhecer Cristo é ter experiências com Ele. Quem aqui já teve uma experiência marcante com Jesus? Seja em acampamento, rede. Quem já teve? Quer falar, Mateus? Não? Então tá. Eu também já tive. Eu lembro que eu já tive várias, né? E aí é muito importante. Quando a gente conhece Cristo, a gente tem experiências com Ele, né? Experiências de chorar na presença dEle, de adorar Ele aonde for, né? E conhecer Cristo é ter experiências com Ele. E relacionamento é ser marcado pela presença de Jesus. Então, quando eu conheço Cristo, eu tenho experiências com Ele. E quando eu tenho relacionamento com Ele, eu sou marcada pela presença dEle. Então, conforme eu vou conhecendo Ele, eu vou criando um relacionamento que vai virar marcas da presença dEle no nosso coração. E que todos os dias, você vai querer renovar aquela marca, né? O Wesley está fazendo algumas tatuagens, né? E aí ele está fazendo algumas marcas. Que Jesus possa marcar o coração de vocês, né? Que possa existir marcas de amor no coração de vocês, marcas de amor do Senhor no coração de vocês. E eu estou terminando, tá, gente? A presença de Deus, ela deve mover o nosso coração por conhecer Cristo cada dia mais, né? Então, é aquilo que eu falei para você. Nascer na igreja não significa que você conhece Cristo. Conhecer Cristo é um relacionamento com Ele. Às vezes você vem para a igreja, eu vou todo domingo para a igreja, eu vou toda célula, eu vou todo culto, eu vou nas redes, eu conheço Cristo. Não, às vezes você nem conhece. Você só conhece de ouvir falar. Você escuta o seu líder falando de um Deus. Você escuta o pastor falando de um Deus. Mas você não conhece esse Deus. Porque você não se relaciona com Ele. E nós precisamos conhecer Cristo. E não o Cristo das pessoas. Não o Cristo da Cíntia. Eu preciso conhecer Cristo. Não o Cristo que a Cíntia fala para mim, que ela adora, que ela ama, que morreu por ela. Não, eu preciso conhecer Cristo, que morreu por mim. Paulo. Todo mundo conhece Paulo? A história de Paulo? Paulo, ele perseguiu a igreja. E chegou um momento que Paulo, ele conheceu Cristo. E ele conheceu tanto Cristo que ele se tornou alguém desesperado pela presença de Deus. E eu li essa parte em um livro, né, que eu estou lendo, que fala sobre conhecer a Cristo. E eu falei, eu quero ser, assim como Paulo, desesperada pela presença. Bora, vamos fazer uma foto aqui, ó, todo mundo. Pode subir, pode subir.